nós vamos falar como que o dinheiro trabalha para você na compra e na troca do seu veículo e principalmente para aquele cliente que fala que vai comprar à vista, tá? Então aquele cliente que fala que vai comprar à vista porque ele não quer juros de financiamento, ele não quer parcela. Vou te passar a estratégia para que você trabalhe com esse cliente muito bem. Outra coisa que eu iria falar, essas dicas que eu vou dar hoje, eu comentei na live de quarta-feira sobre os 12 tipos de clientes que você está esperando aí para você vender um consórcio para ele, e esqueci de colocar um tipo de cliente lá, um dos tipos também, que é o taxista. Cliente taxista, gente, principalmente, tá? É muito foco daqueles 12 clientes. Mas hoje nós vamos falar sobre o cliente que compra à vista. Vamos trabalhar então com aquele cliente, vamos imaginar que o nosso cliente vai falar assim, ó, eu quero comprar esse veículo à vista, tá? E esse veículo ele custa 100 mil reais, tá? Então vou colocar aqui, vou escrever 100 mil. Vamos imaginar aí que o veículo, o custo dele vai ser 100 mil, o veículo, e que ele já tem um veículo de 50 mil. Então, o meu cliente ele já tem um veículo de 50 mil reais e ele quer comprar um veículo de 100 mil reais. Só que ele não quer nem financiamento, nem consórcio, porque ele não quer parcela e nem pagar juros, ok? Só que aqui, com esse formato que eu vou passar para vocês, esse teu cliente ele vai fazer o dinheiro trabalhar para ele na compra e na troca do seu veículo. Então, o que eu vou falar para o seu João? Seu João, vamos lá, vamos trabalhar só com 50 mil do seu veículo usado. Esse aqui é o valor do veículo novo, tá, gente? E os outros 50 mil que o senhor tem, o senhor não vai descapitalizar, seu João. O senhor vai deixar os seus 50 mil rendendo. Eu sempre pergunto aonde que está o dinheiro dele, onde que ele deixou, em qual rendimento. Poupança jamais. Se o teu cliente falar assim, olha Ana, eu tô com um rendimento na poupança, a gente instrui ele para ele falar com o gerente dele de conta para colocar num outro tipo de investimento, aonde ele tem um investimento de 1% ao mês. Então vamos considerar que esse dinheiro que ele tem, que ele quer descapitalizar, esteja com um rendimento aí de 1% ao mês. Ok? Até aqui? Todo mundo acompanhando? Então, com o rendimento dele de 1% ao mês, os 50 mil, consideravelmente, está rendendo todo mês 500 reais. O que eu vou fazer com o senhor João, tá? Eu vou fazer um crédito para ele de 100 mil. Aonde, gente, com 50 mil que ele já tem, que é o carro dele, ele vai dar como lance. Lembrando aqui que o veículo dele usado, 50 mil é o lance. Ok, até aqui, tá conseguindo acompanhar aí, gente? Mesmo? Quem não conseguir vai me falando, tá? Até me auxilia aqui. Vocês aí, vocês estão conseguindo acompanhar, Tamires? Como que tá? Eu só não consegui espelhar aqui a tela, mas nós vamos ver como espelha. Ó, então 50 mil de lance seria um carro dele, tá? Tem negociações que, dependendo se ele consegue tirar esse rendimento, mas isso também a gente explica numa outra live. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Tem negociações que eu falo para o meu cliente que ele também pode dar o dinheiro que ele tem como lance, que assim ele vende o carro dele no particular com mais calma e depois ele só repõe esse recurso que ele tirou, tá? Tem essa possibilidade também. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima live, combinado? Aí eu explico. Vamos começar aqui, colocar que nós vamos trabalhar com o carro dele como lance. E os 50 mil dele tá lá guardado para não tirar, pra gente não confundir ele, combinado? Então vamos lá. Se eu faço um crédito de 100 mil reais, automaticamente ele vai pagar uma taxa, eu só vou colocar a taxa de administração. Por quê? Nós vamos falar também, vou falar aqui, depois eu volto, tá?
parcelas. Ó, do que é composta a parcela de um consórcio? Pode falar aí também, pessoal. Vamos lá, para aprender. Vamos lá. Gente, coloquem aí, do que é composta a parcela de um consórcio? Taxa administrativa. Primeiro é o fundo comum. O que é o fundo comum? Hora do crédito. O crédito que ele pega, certo? Sim. Taxa de administração. Opa. Fundo de reserva. Seguro prestamista. E seguro prestamista. Vamos lá. O fundo comum é o crédito que o cliente vai pegar, certo? Então, eu contemplei, eu vou utilizar esse crédito, é o fundo comum. A taxa de administração é o que a administradora cobra para trabalhar para você e administrar esse grupo. Fundo de reserva, ele é um fundo que já está composto na sua parcela, ok? E ele volta para você no final, ele é um fundo para manter o grupo sadio. Ana, mas se esse fundo houver algum uso dele, né, por algum motivo, ele vai voltar correspondente à sobra de saldo nesse grupo, ok? Mas isso não fica para a administradora. E o seguro prestamista que você, né, o nosso cliente, ele utiliza, ele já tem ali na proposta que se caso houver morte ou invalidez, o bem é quitado. Então ele está utilizando esse seguro aí desde que ele compre esse crédito. Então o seguro prestamista, eu estou utilizando, então isso é em prol do meu cliente. O fundo de reserva volta para ele. E o fundo comum é o que ele pega. Então só é cobrado realmente a taxa de administração. Só para vocês entenderem, para a gente voltar aqui na conta, para que vocês depois até expliquem isso aqui para o cliente, se caso ele falar, mas está dando mais de taxa aí, concorda? Mas aí você vai falar, não, mas a taxa de administração é esse valor. Então vamos trabalhar mais ou menos aqui, cada administradora tem a sua taxa de administração, tem o seu jeito de trabalhar, que isso não vem aqui ao caso hoje. Nós vamos trabalhar mais ou menos que com esses 100 mil, só para a gente entrar numa conta de números, ele vai dar uma taxa de 18 mil reais de taxa, ok? Porque o teu cliente, ele vai querer saber valores. Se ele não está querendo pagar taxa, ele quer saber valores. Então eu vou entrar aqui, para que vocês consigam ver. Vamos mudar de folha. O crédito de 100 mil, aonde ele vai pagar uma taxa de 18 mil no total. E essa taxa, eu estou falando isso aqui em valor, mas a gente trabalha com o nosso cliente em percentual, em porcentagem. Que mais ou menos eu vou jogar um grupo aqui para ele em 60 meses. Então vamos colocar que essa taxa em percentual está dando 0,2. Lembrando que os 50 mil dele, tá, está rendendo a 1%. Ó, os 50 mil lá que ele não mexeu, está rendendo 1%. Se ele paga a nossa taxa de 0,2, ele ainda tem de sobra no rendimento dele 0,8% a mais. Eu vou fazer toda a conta para vocês, mas só que para vocês entendam o seguinte: ao invés dele, ele vai deixar o dinheiro, os 50 mil dele rendendo no pote a 1%, ele vai comprar o bem dele, o carro que ele quer de 100, e ele só vai utilizar o veículo dele como entrada, ok? Ana, mas o meu cliente, ele não quer pagar parcela. Ele quer comprar à vista porque ele não quer pagar parcela. Vocês ouvem bastante isso? Comenta aí. Comenta aí o pessoal que tá aí, a Mila que entrou, comenta. A maioria eles falam assim, eu quero comprar à vista porque uma que eu não quero pagar juros e outra que eu não quero parcela. Mas imagina assim, o que eu faço? Uma pergunta pro meu cliente. Eu falo assim, tá bom, seu João, mas o senhor troca de carro de quanto em quanto tempo? Eu troco de carro a cada 3 anos. E como que o senhor faz? Hoje o senhor troca, aí o senhor tirou os 50 mil que
estava lá guardado e o senhor vai guardar novamente esse dinheiro para trocar daqui 3 anos? O seu João vai falar que sim, é assim que ele faz. Automaticamente, ele está pagando uma parcela. É que lógico, ele na cabeça dele, o que ele vai pensar? Eu não estou pagando parcela, se eu tiver dinheiro eu guardo. E aquele mês que também ele não consegue guardar porque ele gastou a mais, ele já saiu fora da conta dele ali, do que ele está guardando para troca de veículo. Então, gente, nós temos o quê? Que passar essa informação para ele, que ele vai fazer todo um trabalho de formiguinha novamente. Pensa que ele tirou os 50 mil dele que estava lá, de um ativo, jogou em um passivo, que é o carro dele, e aí ele vai começar a carregar toda aquela comidinha dele do verão, né, para o inverno novamente, para depois descapitalizar um dinheiro. A hora que o dinheiro começa a render para ele, ele tira esse dinheiro do pote. Essa forma não é inteligente de comprar um carro, combinado? Então, o que a gente sugere aí para o João, que é o nosso cliente? Senhor João, o senhor vai comprar o seu carro de 100 mil, a sua taxa que o seu dinheiro está lá rendendo vai pagar a minha taxa e ainda vai sobrar dinheiro para o senhor. Mas até aí, gente, o senhor João não vai entender, você vai ter que sim fazer a conta para ele. Então, vamos fazer as contas. Imagina os 50 mil rendendo a 1%, vai dar aí R$500 mês, correto? E aqui eu coloquei ele num grupo de 60 meses, 60, então nós vamos fazer a conta no total de 60. 500 ao mês vezes 12, que é um ano ali de rendimento, vai dar um total de R$6.000. Isso eu tô fazendo a conta para vocês bruta, eu não tô colocando nem o rendimento, porque montante em cima de montante vai rendendo. Eu vou fazer uma conta bruta, tá? Colocando então esses 6 mil vezes 5 anos, ele vai ter um rendimento aí dos 50 mil dele, mais R$30.000. Então, os 50 que ele tem, mais 30 mil. E em 5 anos ele vai ter, fora o rendimento em cima disso, tá bom, galera? Vamos lembrar, fora esse rendimento. Então, se ele não descapitalizar para comprar o carro dele, ele vai ter R$80.000 rendendo. Mas, Ana, tá bom, até aqui tudo bem, eu entendi. Mas como que eu vou conseguir convencer o senhor João? Porque mesmo assim, ele tem um rendimento de 30, ele vai ter 80, só que ele está questionando dos 18 mil que ele vai pagar. Vamos colocar consideravelmente o rendimento dele lá nos 30 mil, com o rendimento em cima de montante. Vou colocar aqui mais ou menos, gente, R$83.000, vai, 83 mil no total. Se eu tirar os 83 mil menos 18 mil, ok? Que ele vai pagar, ele ainda vai ter de sobra lá no banco dele R$65.000. E um detalhe, o seu João, ele pode trocar de carro quantas vezes ele quiser dentro desse plano aqui de 60 meses. Ele não precisa esperar 3 anos igual ele faz para juntar o dinheiro dele. Então ele não fica preso no veículo. E ao invés dele colocar lá todo mês para juntar, para ele trocar o próximo carro dele, que ele está pagando, né, uma parcela, ele deixa o montante e paga a parcela que você vai oferecer para ele, que vai dar aí no plano de 60 meses. Então, ao invés dele juntar de novo, fazer esse trabalho de formiguinha, ele deixa o dinheiro dele rendendo, ele faz um consórcio com você, aonde ele não está pagando juros, o dinheiro está trabalhando para ele. Eu vou explicar aqui para vocês o porquê que o dinheiro vai trabalhar para ele, ok? E o rendimento dele está pagando aí o percentual da taxa. Até aqui tudo bem? Mesmo? Galerinha aí, ó, minha plateia, tá tudo ok? Deu para entender? Mas deu para entender porque vocês já pegaram a primeira ali, porque nós tivemos essa semana, ou deu para entender mesmo aqui a explicação? Porque tem pessoal, os dois. É que tem pessoal aqui que não pegou a primeira. E vocês que estão aí, vocês entenderam essa conta? Que não vão pensar em comprar à vista, por mais que não está espelhado, gente, o que eu coloquei aqui? O nosso cliente, para quem está entrando agora e vai ficar gravado, o cliente que vai comprar à vista porque ele não quer parcela, não quer pagar juros,
ele pode deixar o dinheiro dele rendendo a 1%, que a gente oferece uma taxa, tô jogando mais ou menos de 0,2 para ele, então ele ainda vai ter um rendimento a mais de 0,8, isso em percentual. Em valores, que vai dar os 50 mil dele rendendo em 60 meses, vai dar mais ou menos 30 mil, a grosso modo. Eu coloquei mais uns 3 mil aqui de rendimento, por isso os 83, que é o rendimento dele mais os 50 mil que ele tem no pote, ok? Em valores, ele vai pagar 18 mil de taxa. Então, tirando de todo o montante dele, ele, tirando ainda a taxa que você, nosso cliente, vai pagar, sobra para ele 65 mil reais. Gente, no final, ele tem o carro dele, que é o bem, e mais 65 mil reais. Então, o que eu falo para o seu João? Por que o senhor vai descapitalizar um dinheiro que o senhor já tem lá rendendo? E depois ter que capitalizar todo ele de novo para você tirar de um ativo e jogar num passivo, que é o veículo. Sendo que essa forma aqui, senhor João, ela é muito mais inteligente para você. Então, eu faço toda essa explicação e principalmente, gente, para cliente contador. Acabamos de fazer uma ligação agora e o cliente é contador e ele falou que tem um investimento e que ele compra à vista. E nessa hora, o que vai acontecer? Se eu só falar assim para ele, olha, mas por que o senhor compra à vista? O senhor vai descapitalizar. Não vai resolver. Eu tenho que mostrar para ele o porquê disso, tá? O porquê dele não descapitalizar. Que só falar, assim você não vende para aquele cliente que vai comprar à vista. Mas Ana, só para contador que eu preciso fazer essas contas? Não, para todo cliente você precisa fazer essa conta. Combinado? Todo cliente. Ok? E como que ele vai fazer se ele quer trocar o carro, ele não quer ficar com essas parcelas? Mas antes disso tem um detalhe que eu ouço bastante e que às vezes pode criar uma objeção na hora de você vender o à vista, tá? Ana, mas tem o reajuste da parcela, não é só a taxa. Isso que cada administradora tem o seu reajuste. E mesmo assim, o dinheiro dele que está rendendo, gente, paga esse reajuste, ok? Ele paga esse reajuste. Então, se o seu cliente colocar isso como objeção do reajuste da parcela, você também tem como enfraquecer a sua objeção, ok? E como que o dinheiro agora vai trabalhar para o cliente? Vamos colocar esses 18 mil também dividido por 60. 18 mil... A minha calculadora, a minha HP, gente, dividido por 60. Tá dando aqui mês em valores. Ó, vou fazer também em valores para vocês passar aí a melhor forma para o cliente de vocês. Travou? Não? Ó, ele vai ter 500 reais mensais, rendendo lá os 50 mil. E de taxa em valores, ele está pagando 300 reais. 300 de taxa. Ele está tendo aquela sobra do 0,8 do percentual, que são os 200 reais, certo? Ele ainda tem dinheiro ali trabalhando para ele, ok? Até aí? Só que, lembra que eu falei que ele não fica preso no veículo? O que ele pode fazer? Tá em 60 meses, o dinheiro dele lá em um ano já rendeu 6 mil de rendimento. Se eu trocar o meu carro, que o ideal de trocar de carro é a cada 2 anos, porque assim o carro não desvaloriza, tá? Isso aqui, gente, eu tô falando de veículo, mas ele serve para imóvel, principalmente é um valor maior o imóvel, certo? Então, o seu dinheiro que você não vai descapitalizar e comprar um imóvel à vista é muito maior. A taxa do imóvel, como é diluída em mais meses, é praticamente taxa 0,1 e a gente, né, os profissionais mesmo, especialistas em consórcio, consegue transformar em taxa 0 isso. Só que eu tô colocando aqui valores menores, mas você que também, Ana, eu só trabalho com consórcio de imóvel, eu não trabalho com consórcio de veículo, pode me chamar no PV, a gente faz uma conta também ali do imóvel, tá bom? Eu tô colocando aqui veículo, que é a maioria do pessoal que trabalha, e é uma conta mais fácil de se fazer, ok? Então vamos supor que se ele trocar a cada 2 anos, ele vai ter ali 2 anos de rendimento, ele vai ter 12 mil reais.
Hoje, ele tá com um carro de 100 mil que ele comprou com você e deixou o dinheiro dele rendendo. Só que daqui 2 anos ele quer um carro de 110 mil. O que ele vai fazer, o senhor João? Ele vai pegar o carro dele de 100, mais 10 mil lá do rendimento dele, ou férias, 13º, e vai comprar um carro novo. E as parcelas restantes daqui, que vão ser 36 meses, nós vamos transferir para o carro novo do senhor João. O carro dele de 110 mil. A taxa dele, que era 0,2 lá no início, gente, ó, quem pegou agora vai ficar gravada. Então assista, que esse é um argumento muito importante. Hoje a maioria dos clientes estão falando que vão comprar à vista. Então assista, porque é muito importante que você afie esse machado para isso, tá? Então aquela taxa que era 0,2%, como ele está trocando aqui de carro em 60 meses, ela vai se tornar 0,1%. E o melhor, o seu João está melhorando o bem dele, o carro dele, ele continua com dinheiro no pote, ele não tirou o dinheiro dele no pote. Pelo contrário, ele não está fazendo um trabalho de formiguinha, o dinheiro dele do pote continua lá. Boa, Mila. E aí essa taxa foi para 0,1, então os 18 mil ele se torna 9 mil reais, porque ele trocou de carro. Ele trocou de carro sem descapitalizar, ele trocou de carro sem pagar juros. E outro detalhe, a parcela dele manteve. A parcela manteve. Agora é real, esse formato, o dinheiro do seu João tá trabalhando ou não para ele na troca do veículo? Ou na compra? E aí, Dri? Tá ou não tá? À vontade. E vocês que entraram aí, que vocês estão, me falam, o dinheiro tá trabalhando ou não para ele na troca do veículo? Com certeza o dinheiro tá trabalhando para ele. E ele tá trocando de veículo, melhorando o seu bem e mantendo a sua parcela, tá? Esse é o melhor, mantendo a sua parcela. Combinado? E outra coisa, vamos lá, o dinheiro dele tá lá rendendo de novo, já rendeu, mas daqui 2 anos eu quero... O seu João pensa assim, não, eu quero trocar de novo o meu veículo, como que eu faço? Ah, o seu João, o senhor está com um carro de 110? O senhor quer um de 120? Então o senhor pega o seu carro de 110, mais 10 mil que estava lá, seu dinheiro rendendo, montante em cima de montante, e nós vamos transferir as parcelas que ficaram do seu carro, ele já pagou 24, ficaram 12 meses. Esses 12 meses nós vamos transferir para o carro novo. Essa taxa de 0,1, que dava 9 mil no total, ela se transforma em 0,05%. Então, esses 9 mil reais se torna 4.500 reais. Aqui, gente, só não transformou em taxa zero porque eu fiz só em 60 meses. Mas se o seu João, ele quiser trocar de carro... eu quero trocar de carro daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele pode também, tá? Não tem problema, ele pode trocar de carro e a taxa vai ficar mais baixa que 0, vai ser um default. Vocês já viram isso? Quem que aí trabalha com consórcio, vocês já viram, vocês já fizeram essa conta para o seu cliente? Tirando quem já foi meu mentorado, lógico, né? Quem já conhece, comenta aí se vocês já fizeram isso. Giovana Sassá, é sua filha, Sassá? Ah, Giovana, tudo bem? A Dri também, ó, que quer fazer a mentoria. Pessoal, comenta aí se tá fazendo sentido o dinheiro trabalhar para você e transformar em taxa zero. Fala aí pra mim, a Mila já conhece? Quem não conhece, fez sentido para vocês? Como que tá? A Rafa sim, a Rafa também é uma mentorada, participou de um treinamento essa semana. E aí, como eu tinha prometido para vocês na quarta-feira de fazer essa conta, que assim, ó, gente, realmente numa live a gente entrega o máximo que dá. E às vezes aqui eu não consegui espelhar o flip chart e fica alguma dúvida que depois eu posso também passar para vocês. A gente faz sim, a Giovana falando que faz total sentido, principalmente para quem é consumidor final. Isso aqui é muito importante, porque é uma forma sim do dinheiro trabalhar para você. Ó, se você estiver comprando carro ou imóvel, algum bem à vista, porque você acha inteligente, porque você não quer pagar juros, porque você não quer pagar parcela, você está queimando o seu dinheiro, queimando, tá?
Aí eu não sei qual que é pior, se é queimar ou se é rasgar. E se você tá fazendo financiamento, você tá queimando e rasgando tudo junto. Na verdade, você tá deixando tudo aí pro banco, um montante enorme, né? Enorme mesmo de juros pro banco. Então, galerinha, Mila, se ele vir com objeção do prazo, boa, que são muitos meses, ainda dá para combater falando que o prazo ele pode usar a favor dele na troca do veículo, transformando em taxa zero. É isso mesmo. Gente, não tem como você não enfraquecer objeções, tá? Principalmente no ramo de consórcio. Tirando agora que uma cliente, né, uma mentorada me ligou, falou, me ajuda com essa cliente, mas a cliente já falava assim, consórcio não, eu não quero consórcio, não quero consórcio. Eu falei, calma, vou te simular financiamento. Não, eu não quero, ela não queria ouvir. Gente, tirando esses clientes que tá com a mente mesmo fechada e não quer que você abra a sua mente, parte para outros tantos milhões de clientes que dá para você vender o produto consórcio, tá? Você pensa o seguinte, fala para o seu cliente, olha, a melhor forma de você adquirir um bem é com um consórcio, desde que você faça no lugar certo e com a pessoa certa. Porque as pessoas, o que elas querem é só te vender, elas não querem te entregar o bem. Então, por isso que você tem que fazer um consórcio com um especialista, tá? Mas sim, o consórcio, ele é o melhor produto para qualquer coisa para você adquirir na tua vida. E aqui, gente, não é só falar, tá provas aí, ó. Compensa comprar à vista? Não compensa descapitalizar. E eu sempre falo o seguinte, existe 3 formas do cliente estar adquirindo um bem. À vista, financiamento e consórcio. Você fala isso para ele. Aí você fala à vista, não compensa, mesmo se você tem, não compensa descapitalizar. Financiamento piorou. Qual que é a melhor forma? É lógico que é essa que eu tô te apresentando e eu sou especialista nisso. O melhor é que eu vou te fazer toda uma consultoria do começo ao fim e vou te entregar o bem. E, gente, um detalhe também muito importante que eu esqueci. Vamos lá. Tudo depende, né? O formato da administradora, lógico, mas vamos lá. Mas, Ana, o cliente, ele tem pressa. Ele tem pressa de contemplação. Cara, o cliente vai comprar à vista. Um cliente que tem todo o dinheiro à vista, você consegue ou não contemplar ele já? Se você não consegue contemplar o seu cliente no primeiro mês, ó, sem garantia, que garantia a gente não dá nem da vida, tá? A gente passa estatísticas, previsões. Mas se você aí tá com dificuldade e não consegue contemplar o seu cliente no primeiro mês, se ele tem o poder de comprar à vista, me chama que eu te dou dicas. Porque sim, se o cliente vai comprar à vista, ele não quer esperar e a gente consegue favorecer todos esses pontos com ele. Combinado?